Olá, amigos da Rede Mundo Maior de TV. Estamos aqui para mais um programa, O Despertar da Consciência, a busca do ser consciente através do autoconhecimento. Esta é a 17ª série, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Estamos falando do nosso filho, né, Sebastião? Com certeza, o primogênito por enquanto. Isso mesmo, muitos ainda virão. Então, estávamos falando no último bloco do primeiro programa sobre os 5 pilares desta obra. E vamos recapitular para aqueles que não tiveram oportunidade de ver o primeiro programa. Com certeza. Então, a base fundamental da obra, estruturada nesses 5 pilares, é que o primeiro deles, nós temos Deus como causa de todas as causas. Como diz Joana de Ângeles, Deus é a causa incausada. Então, tudo que existe em Deus. Na visão de Paulo de Tarso, em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Não mais um Deus antropomórfico que cria obra fora de si. Ainda na questão 14 do Livro dos Espíritos, até nós abordamos isso no conteúdo do livro, víamos um Deus que era a causa, mas não era o efeito. Se Deus é a causa e não é o efeito, se o efeito está fora dele, ele não é Deus, ele está dentro de algo maior. Então, hoje vemos que a causa e o efeito está em Deus, como tudo que existe. Por isso que na visão de Pietro Baldi, Deus é a criação. Ele não é simplesmente o Criador, ele é a criação. Tudo que existe, existe nele como algo imanente, que não sai dentro do seu próprio universo, cosmos. E a segunda base fundamental, já que tudo que existe, existe em Deus, é justo que exista leis, ou uma lei que a tudo governa. E nós entendemos que a mesma lei que rege um microelemento, um átomo, por exemplo, rege também um astro. Então não existe falhas nessa lei, que se fragmenta em forma de incontáveis leis, mas a única lei existente é a lei de amor, que nós chamamos carinhosamente de lei de justiça, amor e caridade, ou simplesmente lei de amor. Então, em tudo sendo regido por essa lei, não haveria injustiça em parte alguma. Todos teriam o mesmo princípio, as mesmas condições, a mesma origem, a mesma destinação. O terceiro elemento, tudo que existe, existe em Deus, regido por uma única lei, tudo é vivo. Desde o mais simples, o mais ínfimo elemento, um fascículo de luz, o princípio inteligente do universo, a partícula primordial, o menor elemento saído dessa substância psiquismo divino, da mente, da expressão do pensamento, da vontade do eterno arquiteto, é vivo, sente, registra a nossa presença pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Então, tudo é vivo e sente. Desde algo que nós chamamos de matéria inanimada até a matéria animada. E que de inanimado não tem mais nada. Na época, até Camille Flammarion, na obra Urânia, colocou tudo que existe, vamos colocar com as palavras dele mesmo, fica mais fácil. Então, o elemento invisível, intangível, imponderável e inerte, o inerte já não dá mais, mas deixa aí por enquanto, ele compõe todos os elementos visíveis, tangíveis, ponderáveis e em movimento. Então, tudo que existe, que nós estamos vendo, registrando pelos nossos sentidos, tiveram a sua origem em elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e agora vivos. O quarto elemento, além de tudo existir em Deus, regido por uma lei, tudo ser vivo, tudo que existe é solidário, existe uma interdependência entre todas as criaturas. Para que um corpo físico possa existir, precisa existir os sistemas para que esse corpo se estruture. Os órgãos que estruturam os sistemas, os tecidos que estruturam os órgãos, as células que dão origem aos tecidos, as moléculas que formam as células, os átomos que formam as moléculas, assim sucessivamente. Tudo numa relação
de interdependência, solidariedade, fraternidade constante. E já que tudo está nesse macro-universo, mesmo sendo um micro-universo regido pela mesma lei, interagindo solidariamente, não poderia ser diferente. O menor movimento de um ser afeta o conjunto. A dor no mais pequenino tecido, no mais ínfimo setor do nosso corpo, ela tende a espalhar e afetar todo o corpo, se não for corrigida a sua causa. Então, o movimento de um único ser, como já afirmava Leon Denis na obra O Grande Enigma, afeta o conjunto. Como também afirmou Mahatma Gandhi, o amor de um único ser transforma o ódio de milhões. Como também afirma Joana de Ângelis, está no livro também, tudo isso que estamos falando. Se um de nós erguermos, fizermos uma oração, já que oração significa acessar os seus próprios potenciais, para gerar elementos para a cura definitiva do nosso ou do corpo de alguém, para a transformação da nossa ou da alma de alguém, ou para a iluminação da nossa ou da consciência de alguém. O menor movimento de um ser, o mais discreto pensamento, vai afetar o seu universo e o universo inteiro, já que uma cópia de tudo que pensamos vai para dentro e outra viaja para o cosmos. Então, essas 5 bases fundamentais deram origem a 3 outras que não falamos no programa passado, nem no último bloco do programa, que precisamos pensar a respeito, que vai gerar resistências em alguns, porque muitos preferem ser, e isso vai ser polêmico desde agora, já vai cair nessas 3 frases. Muitos preferem deixar ou abrir mão, eu não quero ter filhos, porque filhos pensam, raciocinam. Então eu prefiro animais. Eu invisto tesouros em animais e quero transformar o animal em gente, em humanos. Quero levá-lo para a minha cama, dar tudo que o humano tem, mas ele não reage como o humano reage. Então acha que está fazendo uma grande coisa, está fazendo alguma coisa, mas o animal precisa ser tratado como animal, como a estrutura, não como algo desprezível. Não é isso que eu quero dizer. Ele precisa ser tratado como tal. Ele precisa ser conservado no seu habitat natural, porque ele não é humano ainda. E nós desistimos do relacionamento com os seres humanos. Tratamos os humanos de uma forma grosseira e morremos de amores pelos animais. E não é por aí a coisa. Nós precisamos respeitar o ser humano, respeitar os animais e tudo demais que existe, já que tudo é vivo, tudo é regido pela mesma lei, tudo está no mesmo contexto. Então, nesse sentido, precisamos visar, nesses 3 pilares, o aproveitamento total de tudo que existe. Se for alimento, se eu priorizar a energia animal, se ainda necessito dela, não tem nada de mais que assim seja, porque Francisco Cândido Xavier era carnívoro e o nosso irmão Hitler era vegetariano. Então, não é o que se come, não é o que entra pela boca que nos prejudica inicialmente, é o que sai de nossa boca. Então, eliminarmos, ou melhor, corrigirmos o excesso. Então, o aproveitamento total e, ao mesmo tempo, a gente corrige o excesso. Então, eu viso o aproveitamento total de qualquer espécie de energia que é viva, dinâmica, que chega até mim em forma de alimento ou não, e eu vou usar o necessário, como está na questão 704 do Livro dos Espíritos, na questão 705 também. Lá diz que a Terra, ela produz o necessário. Se eu usar o necessário, não vai ter escassez. Então, nós vemos que o desperdício é o segundo pilar. Então, além de visar o aproveitamento total, o respeito a todos os seres, eu preciso não desperdiçar, não deixar comida no prato ou o desperdício de qualquer frequência de vida em qualquer dimensão. E o terceiro e o mais delicado é o fazer o máximo com o mínimo, sabendo que se eu estou falando de alimento, o alimento vieram, todo ele, qualquer um que seja, porque se eu recusar a trazer a proteína animal, ela só vai fazer um caminho mais longo, porque o corpo do animal vai desintegrar-se, vai transformar-se em mineral, em adubo, no sentido geral, vai voltar para o reino vegetal, vai
alcançar os lençóis freáticos, vai vir através da água, ele vai vir em qualquer frequência, mas vai chegar por nós a água imantada da proteína animal, o vegetal imantado de proteína animal. De alguma forma, esses seres precisam passar pelo nosso universo. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ninguém chega ao corpo humano sem passar pelos reinos anteriores, sem passar pelo pré-humano. E nenhuma energia do ser humano, do corpo humano e de todos os elementos retardatários chega ao universo perispiritual sem passar por tudo isso. Então nós precisamos entender que tudo é caminho para que outros evoluam. Como já dizia Gibran, Khalil Gibran, e está registrado no livro também, que nós nos alimentamos de outros seres, mas somos alimentos para outros que estão na dianteira. Isso parece coisa absurda. Mas se entendermos que somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros, nós sabemos que uma célula alimenta a outra, pelo processo de solidariedade, de fraternidade. Então, transformar o mínimo que trazemos para dentro do nosso universo no máximo, porque tudo que trazemos como energia em forma de alimentos vai servir para pensar, para sentir, para falar, para agir. Vai ser parte integrante do nosso universo. Não só todo o universo físico, biológico, vai transformar-se em sentimentos, em virtudes, mas tudo que foi absorvido por ele em forma de alimentos ou em qualquer frequência de vida. É mesmo porque, né, Sebastião, não sei se eu estou errada, se eu estiver, você vai me corrigir, mas nenhum estágio evolutivo é mais importante que o outro. Então, o respeito igual aos animais, ao ser humano, né, e todas as outras cadeias menos experientes também. Exato, porque de nada adianta deixar de comer a carne e desperdiçar o vegetal. Deixar no prato, usar indevidamente, não visar o aproveitamento total. Já é um começo, mas o vegetal é tão vivo quanto o animal. Ou usar, não comer a carne, não se alimentar de vegetais e viver só do mineral e desperdiçar a água, malbaratar os recursos e assim sucessivamente. Precisamos ter igual respeito, já que tudo é vivo, tudo é solidário, regido pela mesma lei, tudo está em Deus e tudo que fizermos ao microelemento ou menor, estamos fazendo ao Cristo, como ele já falava. Tudo que fizeram um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que está fazendo, agora ao arquiteto cósmico. E a nós mesmos, né? A nós mesmos em primeiro lugar. É isso aí. Vamos dar uma pausa para um breve intervalo e já já voltamos. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse estudo, né, Sebastião, que está ficando cada vez mais profundo. Continuando ao livro, próximo item que eu me deparei com ele, que eu achei importantíssimo, de extrema importância, foi a questão a explicação das siglas que você colocou para estar facilitando, pessoal, o entendimento do conteúdo do livro, né, Sebastião? Porque eu acho que tem espíritas aí que estuda a doutrina há muitos anos e não sabe diferenciar um espírito com letra minúscula, um espírito com letra maiúscula, elementais com letra minúscula, elementais com letra maiúscula. Explica para nós isso, Sebastião, que tem gente que acha que é tudo igual. Então foi criado esses conceitos, esses 4 que a Jussara falou, e algumas siglas para facilitar a compreensão do livro e até para diminuir muitas frases, já que o aproveitamento total nós economizamos até palavras também, que não precisam ser repetidas e assim sucessivamente. Então, conceitos, espírito com E minúsculo, todas as vezes que aparecer a palavra espírito com E minúsculo, nós estamos falando do princípio inteligente, desde a sua origem até o reino pré-humano. Nós estamos falando do princípio inteligente e não do espírito individualidade, que tem o mesmo nome, conforme
está na questão 23 do Livro dos Espíritos, Espírito, princípio inteligente do universo, na questão 76, Espírito, individualidade. Então, quando aparecer Espírito com E maiúsculo, estamos falando do Espírito individualizado. E todas as vezes que vermos a palavra elementais ou elemental com E minúsculo, estamos falando dos elementais desde a matéria elementar, que é a união de dois princípios inteligentes formando a primeira consciência elementar, até o reino animal. Quando chega no reino pré-humano, é o elemental já individualizado, próximo à sua humanização, aí nós chamamos de elementais com E maiúsculo. É o elemental na sua individualização máxima. Então, prestar atenção nesses 4 conceitos. E as siglas que nós vamos usar. Todas as vezes que aparecer a sigla LE, estamos falando de O Livro dos Espíritos. Todas as vezes que aparecer LM, O Livro dos Médiuns. Todas as vezes que aparecer ESE, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as vezes que aparecer essas siglas, você já fica atento que estamos falando dessas obras para não ter que repetir a frase inteira. Em alguns locais, a gente mostra a frase inteira, mas na maioria vai aparecer somente as siglas, principalmente nas notas de rodapé. E outra coisa que nós priorizamos, usar a editora Petit, com exceção de algumas questões que o conteúdo ficaria mais claro, então nós usamos várias traduções, são as 4 ou 5. Então, todos os lugares que não aparecer o nome da editora, nós estamos falando da editora Petit. Então, você pode ir lá nas referências bibliográficas e ver a obra, e lá nas obras da Petit, que você vai achar informação semelhante. E todas as vezes que não for a editora Petit, que é a que aparece mais, vai aparecer o nome lá da Opus, da FEB, da LAC, da ID e etc. Então, para facilitar e para que não haja confusão na sequência. Então, prestar atenção nessas preliminares, nesses conceitos do que fala sobre a obra, a sua estruturação, para facilitar o estudo, para que não haja atropelo nem confusão lá mais para frente na obra em si. Bom, Sebastião, chegamos enfim ao prefácio do livro. E a partir de agora, nós vamos tirar fragmentos, frases que estão nos textos dos livros, desde o prefácio até o último capítulo, né, Sebastião? E vamos comentá-los, porque, enfim, esse livro ainda vai dar muitos programas, né, Sebastião? Estudá-lo ainda vai muitos longos programas. Mas hoje, este programa, nós vamos fazer só de fragmentos de frases tiradas dos capítulos, do prefácio, da introdução, da apresentação, e vamos comentá-los, não é isso, Sebastião? Exatamente. Então, no prefácio, nós separamos a seguinte frase: são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. Então, o prefácio feito ou confeccionado ou elaborado pelo nosso irmão Danilo Crisóstomo. É difícil o nome do menino. Crisóstomo. É bem complexo o nome dele. Então, Danilo. Então, o prefácio confeccionado, estruturado pelo nosso irmão Danilo, ele já traz essas referências gerais, que o ensinamento é universal, que chegou o momento, e na frase citada, esse momento foi há 150 e poucos anos atrás, e já era hora de levantar novos véus, de trazer novos conteúdos, de velhas novidades, ou de algo incompreendido se transformar em grandes verdades. Então, cenas ou frases como essas vamos ver neste cenário, nesse palco, nesse universo chamado livro, a partir do prefácio. Se prestarmos atenção, ele vai retratar de uma forma sintetizada quase que o livro inteiro. Então, cada fragmento que for observado vai nos isentando de ir adiante, se for o caso, de entender antes a mensagem, já passar o livro para outro e já seguirmos como autores conscientes de nossa destinação. Então, essa frase já nos leva a pensar, a reflexionar profundamente quanto à existência do ensinamento universal que foi organizado por Allan Kardec, codificado pelo Espírito da Verdade, que está à nossa disposição. E nós vamos achar no Livro dos Espíritos, está na obra,
que a doutrina dos espíritos é eterna. E eu sempre falei isso, mas não tinha provas, e agora achamos no Livro dos Espíritos esta frase. Por isso que o Espírito da Verdade codificou o que estava esparso em toda a humanidade, porque o ensinamento trazido por Jesus é um ensinamento cósmico. E Allan Kardec organizou, porque é o que aparece nas obras de Kardec, que ele foi o organizador da doutrina. Ele nunca foi, com todo respeito a ele, e é com autorização dele que falamos isso, intuitivamente. Ele foi o organizador, como aparece na Revista Espírita, na obra A Gênese, da codificação. A codificação é um trabalho, segundo Bezerra de Menezes, feito por uma equipe que nós chamamos de o Espírito da Verdade, que é a união de muitos espíritos luminares, livres pensadores, que não eram, com todo respeito no sentido de rótulo, espíritas, quando juntaram esses fragmentos do ensino universal dos espíritos, que depois, para diferenciá-los de outros, Allan Kardec, orientado pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito de Verdade, Jesus, para dar um nome para diferenciar. Porque existia o espiritualismo e agora o espiritismo, que seria a doutrina dos espíritos ou o ensinamento universal dos espíritos. A própria codificação, né, de Kardec seria esse véu levantado sobre os ensinamentos de Jesus, né, Sebastião? Com certeza. Esse ensino, como está também no prefácio, ele tem o objetivo de comentar os ensinos de Jesus para colocar esses ensinos ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, poderia receber esses ensinos. Porque o Espiritismo não tem rótulo, ele não tem cerceamento, ele não tem rituais, ele não tem nada que vai dificultar a consciência para compreendê-lo. Ele vai facilitar, muito pelo contrário, a compreensão desses postulados milenares, cósmicos, para a iluminação e a libertação dessa consciência que anseia ou busca pelo esse conhecimento e dele fazer uso para a sua trajetória, né, iluminativa. Sebastião, nesse mesmo prefácio, tem lá no livro que Joana de Ângeles disse: procrastinar o fenômeno da conscientização tem limites. E aí? Exato. E ela diz, e está no livro também, porque a energia na sua manifestação mais simples provém do psiquismo divino, ela nasce do psiquismo divino. E mais cedo ou mais tarde, se eu adiar, procrastinar é adiar, atrasar, prolongar a conscientização de tudo isso, tem limite, porque essa energia sintetizada em forma de veículo de manifestação, se grosseiramente aprisionada sem promoção, ela vai escapar de nossas mãos, é o que nós chamamos de doenças, de enfermidades físicas que vão liberá-las e vai devolvê-las ao oceano do amor universal. Por isso precisamos estar conscientes que nós não estamos apenas animando um corpo numa coluna de férias. Esse corpo nós temos compromisso de transformá-lo, todo ele, em sentimentos na visão de Joana. E transformar todos os elementos que nós estamos trazendo em forma de alimentos em partes integrantes do mesmo. Então, o corpo físico de hoje, onde os elementos estão aprendendo a obedecer, amanhã vai ser corpo perispiritual, vai aprender a comandar o fenômeno biológico. E mais tarde vai aprender a dirigir e comandar os fenômenos morais, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Se hoje nós obedecemos, somos parte da matéria densa, como alunos. Se amanhã comandamos, somos no mínimo o modelo organizador biológico e estrutura físico. Se mais tarde vamos aprender a dirigir e comandar fenômenos morais, para o Espiritismo, conforme a questão 72A do Livro dos Espíritos, o que nós chamamos de moral é a inteligência que representa as qualidades da consciência. Se a inteligência representa as qualidades da consciência, quem comanda a parte moral é a consciência. E para que eu possa comandar a parte moral, eu preciso ser consciência. Ou seja, o corpo de hoje será o perispírito de amanhã, será a alma depois, será a mente do futuro, será o Cristo interno e depois parte integrante do Deus interno, do Espírito imortal. Sebastião, tem muito espírita, não sei se eu posso dizer assim, né, incluindo todos, inclusive a mim mesma, que às vezes utiliza dessa frase do livre-arbítrio que a doutrina espírita nos
nos traz, talvez para escapar da mudança moral, né? Mas você mesmo acabou de dizer que se essa energia que veio, essa responsabilidade, que trazer um conhecimento desse é uma grande responsabilidade, não for colocada em prática, não fluir, vamos dizer assim, se a gente parar esse progresso, como diz lá no início do livro, vão ter consequências no nosso corpo físico, através de doenças, através de muitas outras coisas, de problemas, né? Então a gente escolhe no livre-arbítrio, pela dor, se burilar e melhorar moralmente. Exato. E livre-arbítrio, nós podemos falar isso no próximo bloco. É uma incógnita. Será que temos mesmo livre-arbítrio na atual conjuntura? Ou isso foi um processo que começou na nossa humanização e na era da intuição, a era do espírito, já teria outros mecanismos a não ser mais, né, o livre-arbítrio que estaria na gerência? Que o livre-arbítrio é para escolher entre o bem e o mal. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. Não saiam daí. Olá, estamos de volta e falávamos sobre o livre-arbítrio. Ele existe ou não, Sebastião? Porque livre-arbítrio, se você
fizer certo, ok. Se você não fizer, tem as consequências. Então, ele existe ou não existe? Vamos dizer assim, ou lembrarmos, você que está nos vendo, que está nos ouvindo. Na questão 525 do Livro dos Espíritos, ou melhor, 625, 725, vai lá e procura alguma coisa 25. Eu vou fazer uma incógnita até na questão. Onde fala no Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia? Vai lá procurar, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Se ele é o nosso modelo e guia, Jesus tinha livre-arbítrio? Porque num dado momento na Bíblia nós vemos ele dizer: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E logo na sequência, Paulo de Tarso, quando desperta na consciência, e afirma mais ou menos assim: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim, porque já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Será que nesse momento também Paulo tinha livre-arbítrio? Livre-arbítrio, como eu disse, é para escolher entre o bem e o mal. Nós vamos ficar expostos à lei de causa e efeito. E o ideal seríamos estar acima dessa lei. Estar vivenciando plenamente como verdadeiro homem de bem, que já logo nesse início do livro, na introdução, nas primeiras pinceladas, antes de chegar no primeiro capítulo, já vai falar disso, que a lei de amor, de justiça e de caridade regem o homem de bem. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica essa lei de justiça, amor e caridade. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele e se fez a outra em tudo que gostaria que ele fizesse. Então hoje eu vejo que seríamos regidos a partir do despertar de nossa consciência pela lei de justiça, amor e caridade, ou seja, fazer somente o bem, já não ter mais escolha, fazer o que Jesus fazia, pensar como ele pensou, sentir como ele sentia, já que ele é o nosso modelo e guia, caminho, verdade e vida. Mesmo porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala lá sobre o homem de bem, né? Interrogar a sua consciência se você fez todo o bem que você poderia ter feito a você mesmo e a outrem, né, Sebastião? Exatamente. Então vai lá, a partir da questão 614, não vamos judiar também, né? 614 vai falar da lei natural, a lei de Deus. 621, onde está gravada a lei, em nossa consciência. 625, Jesus, o nosso modelo e guia. 632, para que não haja dúvida, fazei a outra que gostaria que lhe fosse feito para não errar o caminho. 909, saber que eu posso, por minha vontade convenientemente dirigida, resolver todas as más inclinações e me transformar, segundo a questão 918, no verdadeiro homem de bem, através do conhece-te a ti mesmo, que está proposto na questão 919 e 919A. E tanto que é só fazer o bem que Jesus diz que fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo a um malfeitor se deve fazer o bem. Exatamente, até porque o bem nos fará um grande bem. Exato. Então já vamos entrar aqui na introdução agora, né, Sebastião? E na introdução separamos a seguinte frase: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Leon Denis. Já que Leon Denis é um dos orientadores espirituais, o mentor geral desta obra, auxiliado por Miramês, Joana de Anjos e vários outros, mas vai aparecer na obra Leon Denis e Miramês para não gerar polêmicas. E se tiver dúvidas, evoque-os, consulte-os, não acredite no que eu estou falando e veja pela obra se conhece o autor, se a obra, a estrutura da obra, o conteúdo tem alguma coisa a ver com a obra de Leon Denis, com a obra de Miramês, com Joana de Anjos e os outros citados nesta obra. Então, querer, saber e amar. Sabemos que no Espiritismo
querer é filosofia. Eu quero, eu estudo, eu raciocínio, mas sei o que fazer. Então, querer é fazer convergir todas as potências da alma, da consciência, do espírito imortal que somos, aprender o que significa a vontade e saber a conduzi-la, ou a conduzir todas essas potências para o mesmo ponto, para o mesmo foco, fazer convergir todas as forças para o mesmo ponto. Saber, sem o conhecimento das coisas, das essências, da substância, dos seres com quem vamos lidar e sem compreender as leis que regem todos eles, nós vamos ficar aprisionados às vezes na própria criação mental, por exemplo. E eu penso mal da vida alheia sem perceber que o que penso eu estou arquivando no meu próprio universo. Então eu preciso, além do querer, eu preciso saber que é ciência em se tratando de espiritismo. E acima de tudo, amar, vivenciar o que foi estudado, raciocinado, compreendido e agora colocado na ação. Acima de tudo, o amor que vai centuplicar as possibilidades, que vai transformar a essência, a lei, em ação para a construção de todas as realidades que almejamos para que isso se dê. E a função primordial também da introdução é mostrar a universalidade desse ensino, que Jesus, que Kardec, que o Espírito da Verdade, que todos os luminares trouxeram até nós, para entender que não estamos limitados a parte alguma, que podemos buscar em todas as obras, em todos os segmentos filosóficos, científicos, religiosos, no sentido moral, de espiritualidade, buscar a nossa espiritualidade, para facilitar a nossa trajetória rumo ao imensurável. Porque o Espiritismo não nos limita, ele não nos proíbe de coisa alguma. Pelo contrário, Allan Kardec, em várias obras, você vai ter a oportunidade de constatar isso, não só ele, mas vários outros, na introdução da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, essa liberdade de escolha, de busca, de estudo, de gerir a própria vida a partir das informações milenares já trazidas até o momento e daquelas outras que virão. O amar, então, é o pôr em prática tudo aquilo que já sabemos, que conhecemos. Exato, até porque também está nessa introdução o amar é instruir. Amar é vivenciar tudo que sabemos, instruir é buscar algo além para facilitar aquilo que ainda não sabemos. Mesmo porque a doutrina é progressista e nunca se sabe o tanto, né? Não há limites. Sempre devemos procurar pelo conhecimento, aprimorar sempre, evoluir sempre. Ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Se novas verdades aparecer, ela assimilará todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformadas em verdades práticas. É o que vai estar na introdução também. E está também na obra A Gênese, de Allan Kardec. Muito bom. Então, a segunda frase seria de Miramês. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Exato, ele está falando do amor em ação. Ele pegou um gancho, Leon Denis, no amar e coloca ainda, está na obra também, que com esse amor nessa dimensão, um amor consciente, não mais o amor ingênuo, porque ele estudou. Ele é algo científico porque foi compreendido e agora vivenciado não ingenuamente. Porque o amor, segundo a física quântica e segundo Joana de Angelis, Divaldo, ele é algo palpável, porque no físico podemos ver o amor como fótons, partículas de equilíbrio que reorganizam a nossa física. Então ele diz que o amor, nesse sentido, se amarmos a parte física, compreender e promover tudo que está interligado conosco, a parte psíquica e os nossos relacionamentos, a parte espiritual, nós vamos nos curar de todas as enfermidades, inclusive as enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis e assim por diante. Então, o amor como substância, como força imanente do Criador ou do Eterno Arquiteto, que nós chamamos a substância nutridora, que é o Evangelho, numa frequência, e a lei norteadora, que é o Evangelho, na outra ponta, porque essa substância vai dar origem, como Evangelho, como força imanente em Deus, ao princípio inteligente do universo, à exteriorização do psiquismo divino, que vai gerar, que vai formar todas as coisas, e todas essas coisas, no final,
lá na outra ponta vai transformar-se nas virtudes dos céus, que são os espíritos, que é a lei normatizadora. Por isso que Jesus para nós é a lei, é o evangelho, é o pão da vida, é o caminho da verdade e da vida que buscamos como algo cósmico, né, infindável. Então nós precisamos estudar, compreender e aplicar conscientemente em cada momento, setor, onde quer que estivermos, o ensinamento universal do Cristo, em forma de pensamentos, de sentimentos, de palavras ou de atitudes, ou no nosso relacionamento com tudo e todas as coisas. E para aquelas pessoas, né, Sebastião, que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender isso aqui a fundo, né, eu gosto muito daquela frase que você sempre fala, que o Espiritismo é compreendido pelo coração e pelo intelecto. Explica um pouquinho melhor sobre isso. Na realidade, a frase é de Manuel Filomeno de Miranda, da obra Tormentos da Obsessão. O Espiritismo pode se entender ou ser compreendido por duas maneiras fundamentais. Uma pelo intelecto, pela nossa inteligência, pela individualidade moral. Se eu não conseguir, por meio do raciocínio, por meio desse estudo, eu posso compreendê-lo pelo coração. Eu me dispo das ideias pré-concebidas, abro a minha consciência e acesso à essência do conteúdo. Aí a letra já fica fora, porque a letra mata, e eu pego o espírito da essência, ou melhor, eu pego o espírito do Espiritismo. E nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que jovens, mesmo saíram da adolescência sem ideias pré-concebidas, o compreendem com facilidade. E os doutos, que acham que sabem tudo, ficam confusos diante dessas informações, dessas velhas novidades ou dessas novas realidades. Abrimos o coração e o recebemos com amor, né, Sebastião? Exato. Então ele é bem compreendido. Vamos ter que sair de novo para um breve intervalo e já já voltamos para finalizar este programa com o quarto bloco. Não saia daí. Estamos de volta e vamos fazer uma retrospectiva de tudo que já falamos até aqui, para ficar tudo muito bem explicadinho, para podermos avançar. Porque um livro é assim, né, Sebastião? A gente vai estudá-lo, se a gente ainda não compreendeu até aqui, vamos voltar de novo, estudar mais. Não adianta avançar se você já não entendeu até aqui. Tá. Então, o objetivo do livro, iluminar e libertar consciências, o mesmo objetivo do ensinamento universal dos Espíritos, até porque ele está divulgando o ensinamento universal dos Espíritos. Da mesma forma que Allan Kardec e vários luminares da época, né, condensaram em poucos volumes ensinamentos milenares, nós estamos tentando condensar fragmentos desses ensinamentos milenares que foram já codificados ou foram reunidos em outras obras, num só volume, para facilitar, para acelerar o processo de compreensão, até porque o tempo urge. E nós precisamos acelerar o nosso processo para permanecermos nesse plano e darmos continuidade ao nosso processo de regeneração. Então, o objetivo fundamental do livro é iluminar e libertar a consciência, possibilitar a cada um que ele gerencie a sua própria condição, a sua própria vida, ou a caminhar com as próprias pernas, ser inicialmente o médico de si mesmo e futuramente não mais adoecer, já que Deus não criou doença, criou leis harmônicas e todos os elementos se relacionam e interrelacionam na mais perfeita harmonia. Nós é que complicamos por ignorância ou quando não compreendemos em profundidade esta beleza, esta harmonia, essa estrutura, essa arquitetura formidável no cosmos como um todo. E se percebermos dentro dessa realidade dinâmica, desta compilação cósmica, para que possamos ser
conforme está na apresentação do livro, um autor ou alguém representando um papel no palco da vida, nas interações incontáveis, onde todos os seres se interrelacionam, criando novas realidades ou participando de realidades já existentes, nós vamos ver que o nosso papel de seres imortais faz a diferença quando estamos conscientes ou nos complicamos muito quando ignoramos essas realidades. Mas parece que na apresentação ainda tem alguma coisa antes de entrarmos no livro, não é isso? Na apresentação do livro. Pulamos a apresentação do livro. Mas eu lembro, porque esse livro, como eu disse, somos nós. Na apresentação tem algo de Leon Denis, que além de falar desses papéis plurais que nós representamos, ora como autores, ora como peças, ora como cenários, ele diz que nós precisamos aprender a ler o livro oculto que existe em nós. As metamorfoses do ser, saber as nossas origens, saber a nossa destinação. Então, ter essa ideia. Então, a apresentação ela vai falar desses papéis plurais que nós participamos no cenário da vida. Ora como autores, ora como atores, ora como palcos, ora como cenários e assim sucessivamente. Então, a apresentação, se lermos com cuidado, tem ensinamentos belíssimos escondidos ali também. Então, Sebastião, agora vamos fazer uma proposta para o próximo programa, é isso? É isso mesmo. Vamos, a partir de agora, cada programa trataremos de um capítulo do livro, né? Só que capítulos são esses, né, Sebastião? Vamos fazer uma proposta para você agora. Já que a série está apresentando o livro, esse bloco tem a função de apresentar cada capítulo em breves palavras. Exato. Então, o primeiro capítulo não poderia ser outro. É o Conhece-te a ti mesmo. Então, a partir de ensinamentos milenares sintetizados na questão 919, lembramos Sócrates, com todos os conteúdos da época da Grécia e até chegar nos dias atuais. Então, a necessidade de compreendermos quem somos, compreender o que é o princípio inteligente, o espírito individualizado em breves palavras, porque você vai ver isso em todo o livro. Em cada setor que você lê, você tem uma ideia geral do livro. Tanto na apresentação, na introdução, no prefácio, qualquer lugar que você lê no livro, desde as frases iniciais, você tem uma ideia geral do conteúdo do livro. Então, no primeiro capítulo que fala do autoconhecimento, do conhece a ti mesmo, nós estruturamos 5 bases fundamentais. Primeiro, nós entendemos que agora, com esta visão ampliada, o conhece-te a ti mesmo toma uma dimensão muito ampla. Que autoconhecimento significa saber a nossa anatomia, saber o que somos e de que somos feitos, mas não sabemos como funciona. Que autodescobrimento é saber o funcionamento, a fisiologia do ser. Então, se eu sei que o ser integral é constituído de um corpo físico, de um corpo perispiritual, de uma mente, de uma consciência que se expressa por meio desses veículos, através do autodescobrimento eu sei da fisiologia, como interage o perispírito com o físico, o perispírito com a mente, a alma com a mente e os demais, como funciona. Que auto-amor, além de saber o que é, para que serve, é saber como usar isto. Se isso der um problema, uma pane, surgir uma perturbação num desses componentes, nós sabemos como consertar, porque eu sei o que é e para que serve. Agora eu sei como usar a partir do auto-amor, onde eu vou transformar, eu vou sublimar todos os elementos envolvidos ou procurar tratá-los todos como partes integrantes de minha realidade. O quarto elemento desses 5 conceitos ou pilares é o que nós chamamos de autorrealização. Além de saber de tudo isso que falamos, é colocar o nosso universo a serviço do nosso semelhante. Saber que nós temos, como autores do nosso destino, a autoridade máxima em nosso universo, mas não no universo do outro. Nós colocamos o nosso universo do outro com amor incondicional para servir de modelo, de exemplo, e não para gerir a vida do outro. E o quinto e último elemento desse quinteto
é a auto-iluminação. Saber que nós, o nosso semelhante em qualquer frequência, os nossos veículos de manifestação, tudo que existe em Deus, somos semelhantes. Nascemos da mesma energia, do mesmo psiquismo divino, do mesmo princípio inteligente. Então nós vamos para o processo de auto-iluminação, é transformar tudo e todas as coisas que chegaram até nós em partes integrantes da nossa realidade. Qualquer frequência de vida com quem vamos agir ou interagir, porque se eu olhar para alguém, há uma troca. Partem energias do meu universo para o universo de quem olho, de quem observo, e energias do universo do outro para o meu universo, onde Emmanuel chama isso de permutas incessantes, onde nós somos membros uns dos outros, partes integrantes das realidades totais, onde falamos que Khalil Gibran diz que um único átomo contém todos os elementos da Terra, uma única gota d'água todos os elementos do oceano, um único movimento do Espírito contém todas as leis da vida. Saber que nós somos parte do todo, tudo está em nós e nós estamos em tudo. O macro está no micro e o micro está no macro simultaneamente. Este é o primeiro capítulo. Esse é o primeiro capítulo. Rapidamente. E nós não temos muito tempo, nós vamos ter que acelerar nos próximos. O segundo capítulo fala de Deus como a criação como um todo. Tudo que existe, existe nele. E depois, analisando os corpos do macro ao micro. Deus engloba tudo que existe, mas ao mesmo tempo nós estamos em Jesus, por exemplo, como está em Colossenses, como está retratado aí. Nele existimos, nos movemos, nele somos aperfeiçoados. Jesus, uma consciência menor, a semelhança de um corpo que agrega em si milhões ou trilhões de células, ele agrega em si bilhões e trilhões de almas, onde são gerenciadas nessa estrutura que chamamos Cristo, onde uma das personagens nós chamamos de Jesus. Então nós vamos analisar palidamente o que seria Deus nesse processo macro. No terceiro capítulo, a análise do princípio inteligente até a individualização do espírito. Saber que tivemos a nossa origem como semente germinal no princípio inteligente e a união de seres incontáveis formaram o que nós conhecemos de espíritos imortais, de almas que estão a caminho ou viajando na eternidade a caminho da sua sublimação, da sua expansão a cada segundo. No quarto capítulo, nós vamos falar da individualização, melhor, do processo que compõe ou que constitui o parceiro inseparável do espírito, que nós chamamos de perispírito. Nós vamos ver que o perispírito são elementos diversos, ou melhor, um ser que está entre duas realidades. Mas nós vamos ver que existe vários perispíritos, se assim podemos dizer, mesmo dentro da obra O Livro dos Espíritos. Mostrar que esse parceiro inseparável hoje nos serve de veículo de manifestação para atuar sobre o físico e os elementos externos, ao mesmo tempo ele próprio vai sendo transformado em realidades mais internas e partes integrantes da nossa realidade. O quinto bloco, ou melhor, o quinto capítulo, nós vamos mostrar o espírito já individualizado, a alma como a mínima parte, a consciência, o espírito como um todo, as suas várias facetas, as suas múltiplas realidades. Esse multiverso chamado espírito, esse condomínio espiritual. No sexto capítulo, vamos começar a falar mais abertamente dos elementais a partir da codificação. Começamos do reino pré-humano, vamos até o reino mental, com vários autores, e depois, no sétimo capítulo, começando do reino mental, indo até o pré-humano. E no oitavo capítulo, nós vamos começar a falar das criações mentais. Que nós vamos ver o mecanismo da mediunidade mais interna, mas vai falar da mediunidade externa em alguns toques também. E vamos falar dessas criações mentais positivas ou negativas e da nossa interação com esse todo. No nono, as fixações mentais, aquilo que nos leva às enfermidades, desde as enfermidades mais simples ao câncer, por exemplo. E o décimo capítulo vai mostrar nós como construtores de nós mesmos. No primeiro item, nós agindo, ou eu agindo, ou você agindo como o autor ou construtor reconstrutor da sua realidade. Então nós vamos reconstruir algo que foi lesado. No segundo item, manter o que foi reconstruído como médico de nós mesmos.
por meio da alimentação, o que foi reorganizado. E no terceiro e último, né, item, como iluminar, já que o processo é de autoiluminação, iluminar o que foi mantido. Então, é uma estrutura, uma visão geral muito pálida, mas que nós vamos viajar mais devagar, mas só uma apresentação nessa série do conteúdo da obra. Estudá-la no sentido mais profundo vai ser nas próximas séries ou nas futuras oportunidades. Isso mesmo. A partir então do próximo programa, começaremos, né, Sebastião, pelo primeiro capítulo. Vamos tirar fragmentos e aprofundar nesses fragmentos, né? Mas compreendendo que é só uma apresentação geral, é o que propõe cada capítulo numa visão geral, até que o tempo é curto. Convidando você ou quem quer que seja para estudar conosco em nossa universidade virtual ou em qualquer oportunidade, onde quer que estivermos, e depois, nas futuras séries, nós vamos desmembrando cada item, cada parte do livro para facilitar, né, todos aqueles que desejam a iluminação e a libertação da própria consciência. É isso aí. Infelizmente, nosso programa chegou ao final, né, Sebastião? Mas contamos com a sua audiência na próxima semana e estaremos aqui te esperando com muito carinho, com muito amor.